Existem casamentos que terminam em divórcio, outros em terapia e alguns, aparentemente, precisam de uma cabana isolada, 2 apólices de seguro e um arsenal inteiro para finalmente colocar tudo em pratos limpos. Por cima do seu cadáver parte justamente dessa ideia absurda. Um casal emocionalmente destruído viaja para um fim de semana romântico, enquanto marido e mulher escondem o mesmo plano secreto: assassinar o parceiro e sair dali como a única vítima sobrevivente. O resultado é uma comédia de humor ácido que transforma ressentimentos conjugais em violência física, constrangimento e uma quantidade impressionante de sangue. Antes de continuar, inscreva-se no Resumo Popcorn, ative as notificações e deixe seu like. Porque aqui a gente analisa os filmes sem ficar apenas repetindo a sinopse. E já adianto, este primeiro bloco não terá grandes revelações da trama. Dirigido por Jorma Taccone, o filme funciona melhor quando mantém a câmera concentrada em Dan e Lisa Jason Segel. Interpreta Dan como um homem frustrado, inseguro e permanentemente ressentido com a própria mediocridade. Samara Weaving faz de Lisa uma atriz subestimada, igualmente amarga, mas muito mais preparada para transformar cada discussão numa batalha psicológica. A diferença de energia entre os dois sustenta o começo. Segel trabalha com um desconforto quase passivo, enquanto Weaving usa expressões, pausas e mudanças repentinas de tom para tornar Lisa imprevisível. O roteiro encontra sua graça na desconstrução da imagem do casal perfeito. A cabana, que normalmente representaria reconciliação e intimidade, vira um ringue onde cada gesto carinhoso pode esconder uma armadilha. O jantar, o passeio pelo lago e as conversas aparentemente banais carregam uma tensão divertida, porque o público entende que nenhuma gentileza é sincera. Existe uma boa mistura de suspense e pastelão macabro, especialmente quando os planos cuidadosamente elaborados começam a desmoronar. Visualmente, por cima do seu cadáver, aproveita bem o isolamento. A floresta, o lago e a casa de madeira criam um espaço fechado, mesmo quando os personagens estão ao ar livre. A fotografia começa relativamente limpa e controlada, mas vai ficando mais caótica à medida que a violência invade a narrativa. O design de produção também ajuda, transformando objetos domésticos em ameaças e fazendo a cabana parecer, pouco a pouco, uma máquina de ferir pessoas. Como refilmagem de The Trip, a produção preserva a estrutura central e atualiza seu humor para um registro mais autoconsciente, cheio de comentários sobre fracasso profissional, streaming e indústria cinematográfica. Essa camada metalinguística nem sempre é sutil, mas combina com personagens que transformam até uma tentativa de homicídio em oportunidade para reescrever a imagem. O maior problema surge quando o filme amplia demais o elenco e troca a ironia conjugal por uma sucessão de agressões. A entrada de novos personagens aumenta o ritmo, mas reduz a originalidade. Aquilo que começava como uma sátira venenosa sobre casamento passa a depender de tortura, mutilações e coincidências. Algumas piadas funcionam justamente pelo excesso, outras parecem existir apenas para provocar reação. Ainda assim, o longa mantém energia, boas atuações e efeitos práticos convincentes. Não é uma comédia para todos, nem um suspense particularmente profundo, mas entende o prazer de ver personagens horríveis enfrentando consequências ainda piores. Sua melhor ideia é simples. Talvez Dan e Lisa não tenham deixado de se amar. Talvez tenham apenas esquecido como conversar antes de tentar se matar.
Atenção. A partir de agora, spoiler. Dan chega à cabana planejando matar Lisa com a ajuda de Henry, um ex-presidiário a quem prometeu parte do seguro. Ele prepara clorofórmio, pedras para afundar o corpo e uma explicação conveniente para o desaparecimento da esposa. Só que Lisa se antecipa, aplica um choque nele, amarra o marido e revela que também pretendia assassiná-lo, simulando um acidente de caça. A primeira grande virada funciona, porque destrói qualquer impressão de superioridade. Os dois são mentirosos, infiéis, gananciosos e absurdamente incompetentes. Quando Henry aparece, a situação se transforma num triângulo de traições. Dan tenta cumprir seu plano. Lisa revela que as apólices valem muito mais do que ele imaginava. E a disputa termina com Henry morto. Nesse momento, o filme poderia permanecer como uma guerra íntima entre o casal. Em vez disso, 3 fugitivos escondidos na casa entram em cena: Pat, Todd e Allegra. Pat e Todd são assassinos que escaparam da prisão, enquanto Allegra é agente penitenciária obcecada por Pat, que ajudou na fuga. Timothy Olyphant interpreta Pat com uma cordialidade assustadora. Ele consegue conversar sobre cinema, casamento e admiração artística, enquanto ameaça mutilar. Dan Juliette Lewis transforma Allegra numa mistura de paixão, ciúme e instabilidade. Kate Jardine usa a presença física para tornar Todd uma ameaça direta. São ameaçadores. A partir daí, Dan e Lisa precisam colaborar. Essa é a verdadeira terapia de casal proposta pelo roteiro. Eles apanham, fogem, são recapturados e começam a perceber que funcionam melhor como parceiros do que como inimigos. Dan arrisca a vida para proteger Lisa, enquanto ela abandona oportunidades de escapar sozinha. A reconciliação é ridícula, mas coerente com o universo do filme. Sentimentos só podem ser demonstrados por meio de atos extremos. A sequência mais cruel envolve Pat tentando matar Dan com um cortador de grama e decepando 2 de seus dedos. Michael, pai de Dan, chega armado depois de ser alertado e salva o casal por alguns instantes. Ele mata Todd, enfrenta os criminosos e acaba sendo empurrado fatalmente contra a máquina. A morte de Michael dá peso emocional ao caos, porque ele deixa de ser apenas um velho teimoso e se torna alguém disposto a morrer pelo filho. Dan e Lisa fogem, mas a perseguição continua. Allegra é abandonada por Pat e termina confrontada por Dan, que quebra sua perna e atira em seu rosto. Pat sequestra Lisa e toma o barco. Dan consegue subir a bordo, e o confronto final usa justamente o saco de pedras preparado para o assassinato original. Lisa prende Pat ao peso e o lança na água, salvando o marido com a ferramenta que deveria servir para esconder seu cadáver. No encerramento, Dan e Lisa recuperam os dedos arrancados, a aliança e, de maneira completamente insana, o casamento. Eles transformam a tragédia em fama e produzem uma adaptação cinematográfica da própria história. Com Dan dirigindo Lisa, é um final cínico e satisfatório. O trauma não os torna pessoas melhores, apenas um casal novamente funcional e profissionalmente oportunista. Por cima do seu cadáver é divertido, grotesco e irregular. Samara Weaving domina as cenas. Jason Segel entrega vulnerabilidade e Olyphant saboreia a cada ameaça. A nota do resumo Popcorn é 7 de 10.
Agora clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue com a gente em mais uma análise. Tchau.